Oi gente, eu sou a Ana Laura e hoje eu tô aqui pra aula de Oriente Médio, questões gerais e conflitos árabes-israelenses. O Oriente Médio ele é classificado como um subcontinente, também conhecido como Ásia Ocidental. Ele abarca países da África Setentrional e da Ásia Ocidental. Esse subcontinente ele é bem conhecido por ter abrigado civilizações bem antigas. O Iraque, por exemplo, fica na região onde um dia foi a Mesopotâmia. Ele é formado por 15 países: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Esse território abriga aproximadamente 260 milhões de pessoas. O clima do Oriente Médio ele é árido e semiárido, então a vegetação predominante nesse local é a vegetação xerófila, que é caracterizada por plantas que sobrevivem a um clima seco e quente. Mas também existem outros tipos de vegetações, como as pradarias e os estepes. Essa região também é conhecida por seus rios. 4 principais rios são o Rio Nilo, Jordão, Tigres e Eufrates. O Oriente Médio também é conhecido pela sua riqueza em petróleo. Estima-se que 65% do petróleo mundial fique nessa região, o que faz com que o petróleo seja a principal atividade econômica do Oriente Médio. Mas também tem uma forte agropecuária. Como não existe muita mecanização no campo, então a agropecuária é mais familiar, manual, cerca de 40% da população economicamente ativa trabalha com isso. A indústria do Oriente Médio ela é pouco expressiva, então nos países que são exportadores de petróleo, existem as refinarias e as indústrias petroquímicas, e além dessas, a indústria que tem algum destaque é a indústria têxtil e também a indústria de alimentos. Bom, devido à importância da região em questões de petróleo, em 1960 foi criada a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela é considerada o maior cartel da atualidade e foi criada com o objetivo de gerenciar a exportação, importação e também aliados dessa organização e os fatores econômicos da região. Bom, apesar de não ser tão expressivo assim, o turismo vem ganhando força na região, principalmente em países como Israel e a Turquia. Outro fator que chama muita atenção no Oriente Médio é a religião. As 3 religiões principais são o Islã, o Cristianismo e o Judaísmo, mas 92% da população é islâmica, sendo a maioria xiita e sunita, mas também existe a presença das minorias alauítas e druzdos. Bom, uma das coisas que mais chama atenção no Oriente Médio é que é uma região que tem conflitos muito expressivos. Esses conflitos eles se dão por diversas causas. Existem os conflitos religiosos e por território, que a gente vai falar um pouco na próxima aula, mas a gente também tem alguns outros conflitos, como conflitos por água, petróleo e tudo mais. Bom, e também existe uma interferência política muito grande no Oriente Médio, já que essa riqueza em petróleo chama muita atenção dos Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos árabes e israelenses. Beijos e até a próxima!